Vamos lá, vamos resolver aqui essa questão de eletromagnetismo. Ele diz que a figura mostra um circuito condutor de largura D e comprimento variável, formado por um resistor R ligado por fios de resistência desprezível a uma haste L, também com resistência desprezível. Todo o circuito está fixo, com exceção da haste que pode se mover, mantendo contato com os fios horizontais. O circuito encontra-se totalmente dentro de uma região onde existe um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano do circuito. Então está aqui a figura, né? O circuito com resistência R e aqui a haste de comprimento L, a de largura D. Ele mandou considere que a haste se move para a esquerda com velocidade constante V. Gerando a corrente induzida no circuito. Dados a distância, aí, a largura, 2 centímetros, vamos transformar para metro, a resistência de 1 ohm, a velocidade de 1 metro por segundo, a corrente de 2 miliampere, então 1000 10 a menos 3, e circula em sentido horário. Então vamos calcular a potência dissipada no resistor no item A, determinar o campo magnético que atua sobre o circuito no item B e apontar qual o sentido do campo magnético que atua sobre o circuito. Eu vou pegar essa figura. Pronto, transportei a figura aqui para... Então foi dito no enunciado que a haste se desloca com a velocidade constante V para a esquerda. Então está aqui a velocidade V para a esquerda, certo? Foi dito ainda que a corrente circula no sentido horário. Está aqui, ó. Corrente I circula em sentido horário. Então vamos colocar corrente I no sentido horário. E vamos determinar o que se pede no item A. Ele quer a potência dissipada em microwatts. Deixa eu melhorar aqui. Microwatts. Bem, a potência, já que ele deu a resistência e a corrente elétrica, vamos usar I ao quadrado. A resistência, ele deu o valor de 1 ohm e a corrente de 2 mili. Mili é 2 vezes 10 a menos 3. Então, 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é da fórmula, certo? Então, pegamos aqui a resistência de 1 ohm e a corrente de 2 miliampere. Então, só para a gente visualizar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3 ampere. É essa corrente. E aqui a largura está em centímetros, divide por 100, 2 vezes 10 a menos 2 metros, que nós estamos usando agora, né? Vamos lá. Então, vamos determinar essa potência. 2 ao quadrado
4, 10 elevado menos 3 vezes 2 menos 6. Muito cuidado para não fazer isso aqui, ó. Menos 3 ao quadrado é 9, né? Certo? Só que neste caso aqui é expoente com expoente. Expoente do expoente a gente multiplica apenas, certo? Então, é menos 3 vezes 2, menos 6 watts. E lembre que 10 a menos 6 é o submúltiplo micro, né? Então, 4 microwatts. Então, a resposta que deve ser colocada ali no espaço é apenas o número 4, certo? Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, item B, ele quer que determine a intensidade do campo magnético que atua sobre o circuito. Então, sobre o circuito. Se eu tenho um campo magnético com uma haste em movimento, certo? Eu vou aplicar essa expressão, ó, Fem, que é a força eletromotriz que aparece nesse circuito, né, induzida aí no circuito. Lembre de uma ONG chamada Legião da Boa Vontade, LBV, Legião da Boa Vontade. L de comprimento, B de campo magnético, V de velocidade, certo? Lembre que a força eletromotriz induzida é uma tensão. E tensão, de acordo com a primeira lei de Ohm, é R vezes I. Tá bom? Lembram disso? V é igual a R vezes I. Então, esse V é a Fem, certo? Então, vai nos resultar nessa expressão aqui. Como nós queremos o campo magnético, vamos isolar o campo magnético. Vai ficar RI sobre L vezes V, vai passar para o outro lado dividindo, né? L vezes V. E vamos substituir os valores. A resistência é 1, a corrente é 2 vezes 10 a menos 3. Falta o comprimento e a velocidade. Vamos verificar aqui. O comprimento equivale à largura D, que é 2 vezes 10 a menos 2, e a velocidade é 1. Então, o comprimento vai ser 1. Não, o comprimento vai ser 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. E a velocidade é 1. Então, campo magnético. Aqui a gente vai cortar esse 2 com esse 2. Vai ficar 10 elevado a menos 3. Eu tenho aqui embaixo 10 elevado a menos 2. Quando eu passo para cima, o expoente altera o sinal. Então, o campo magnético é de 10 elevado a menos 1. A unidade de campo magnético é o Tesla. É o T grande, né? T maiúsculo, Tesla. Ou a gente pode deixá-lo assim, ó, 0,1 Tesla. Eu botei ponto 1 porque é assim que vocês devem colocar na resposta. Ele quer que coloque o separador decimal como ponto. Ó. Dê a resposta na unidade especificada abaixo e use ponto como separador decimal. Então, aqui você vai colocar apenas 0,1. E aqui 4. Certo? Já que deu exato. Se você quiser, poderia colocar 4,0. Não vai fazer diferença, tá bom? Deixa eu descartar essa parte aqui.
No último item, ele quer que determine o sentido do campo magnético que atua sobre o circuito. Sentido do campo magnético. Ele está dizendo para a esquerda, 1, 2 para a direita, 3 entrando e 4 saindo. Vamos lá. Observe que nós temos aqui um campo magnético, certo? Campo magnético atravessando essa espira retangular, e à medida que essa haste ela se desloca para a esquerda, essa área aqui, ela aumenta. Concorda? Quando a haste desloca para a esquerda, por conta dessa velocidade aqui, essa área aumenta. Se aumenta essa área, aumenta o fluxo magnético, certo? Fluxo magnético. Então, a lei de Lenz diz que tem que gerar uma força ou uma corrente elétrica induzida que se oponha ao aumento do fluxo magnético, certo? Então, a lei de Lenz diz que tem que se opor ao aumento. Aumentou a área, aumenta a quantidade de linhas de campo que está atravessando essa área, seja ela entrando ou saindo, né? Certo? Então, como aqui a área está aumentando, como ele quer o sentido aí desse campo magnético, se a gente aplicar a regra da mão direita, aqui a gente vai perceber que seria entrando. Só que como ele está aumentando, tem que ser contrário à aplicação da corrente, da regra da mão direita nesta corrente aqui, certo? Então, eu terei um campo magnético que estará saindo, certo? Então, para ficar claro, eu tenho aqui a corrente. Essa corrente, né, colocando a regra da mão direita, o polegar no sentido dessa corrente, a gente vai perceber os dedos entrando no plano da figura onde está o circuito, certo? Porém, como a área está aumentando, isso quer dizer que o fluxo está aumentando. Então, eu tenho que colocar um campo magnético, eu tenho que ter um campo magnético que seja oposto a esse aumento. Oposto a esse aumento é um campo magnético saindo, certo? Mas existe outra maneira de a gente analisar essa questão e chegar ao mesmo resultado. Observe como. Observe na figura que a velocidade V na haste está para a esquerda, certo? Sempre que a variação de fluxo é causada por movimento, surge uma força magnética oposta a esse movimento. Então, a força magnética sempre oposta a esse movimento, certo? Agora, se você pegar e usar a regra da mão direita espalmada, regra da mão direita espalmada, é aquela regra do tapa, né? Você deixa a mão direita aberta, certo? Com a palma da mão, você aponta o sentido da força.
Com o polegar, você aponta o sentido da corrente. Então, palma da mão, a força, e com o polegar, o sentido da corrente. Você vai perceber que os dedos restantes apontam para o seu rosto. Então, isso indica que o campo magnético estará saindo. Perfeito?